queridos ouvintes, mais um encontro com vocês aqui no sábado. Tá começando Ferramentas da Consciência, um programa que tem como objetivo principal fazer você aplicar aí coisas na prática, na vida, né, José? E hoje o nosso tema é resiliência, um tema que está em alta aí, que a gente ouve muita gente conversando. O que será que é resiliência? Será que eu sou uma pessoa resiliente, né? Será que eu estou aplicando essa resiliência? E quais os benefícios também, né, da resiliência na nossa vida? Mas antes disso, eu quero te convidar, um convite muito bacana aí para você conhecer o novo site da Consciência 81. Na verdade, a gente acaba falando pouco aqui sobre a Consciência 81, porque o objetivo do programa é trazer os convidados, é conhecer os assuntos, é praticar várias coisas. Mas a Consciência 81, na verdade, é patrocinadora desse programa, produz orgonites, né, que são ferramentas aí de cura, de autoconhecimento, ferramentas para ativação da sua prosperidade. E a gente está com um site novo, que é o co81.com.br. Eu quero te convidar a ir lá conhecer. Nós temos também velas aromáticas, nós temos incensos, pedras naturais. E tem mais uma novidade aí aparecendo, né? O pessoal tem muita curiosidade sobre os orgonites, então nós vamos, a partir de segunda-feira, nós vamos ter umas lives aonde eu te convido a participar lá pelo Instagram. Vão subir também para o nosso canal do YouTube, onde todos os programas aqui da Vibe também ficam gravados, né? E nós vamos conversar sobre orgonite, né? O que será que é orgonite? Como é que a gente pode fazer orgonite? Se tem curso de orgonite, quero fazer na minha casa, dá para fazer? Entra lá na live, vai ser às 8 horas, todas as segundas-feiras, pelo Instagram e pelo canal do YouTube da Consciência 81. Então fica aí o convite, né, José? Não percam. E aí o tema de hoje é resiliência. O que é resiliência, hein, José? Se a gente pudesse, assim, explicar de uma maneira bem fácil, assim, para quem está acompanhando a gente entender. Tem alguma metáfora? Porque pelo termo, né, é uma capacidade de passar por algo, né? Desagradável e voltar ao seu estado essencial, ou seja, natural. Caminhar. Né? Então, vamos usar aqui coisas práticas. Um elástico é um material resiliente, né? Então você estica e ele volta ao seu tamanho original. A água, né? A água também é resiliente, porque apesar das obstruções, apesar das dificuldades, ela não reage, né, violentamente. Ela faz o curso, ela se amolda e chega sempre ao objetivo final. E de acordo também com a física, toda vez que você vive a experiência, apesar de ser resiliente, você ganha informação, não é isso? Você volta a um estado normal, mas não é tão normal assim, porque aquela informação que o atrito te provocou, que a situação desagradável te provocou, que o problema te trouxe, você, sendo resiliente, você vai transpassá-lo, e nesse transpassar, você já não é o mesmo, você ganhou informação. E tem muita gente que fala que resiliência é quando você precisa realmente passar por algo que não deu certo. Então, né, a pessoa fala de situações difíceis, né? Mas o que é que não deu certo, né? Se a gente imaginar esse quebra-cabeça da vida, onde as coisas vão acontecendo e as coisas vão se encaixando, será que tem coisas aí na sua vida que de repente não deram certo lá atrás, mas que por conta desse não dar certo hoje tem uma bênção aí? Tem uma coisa que você deve agradecer? E se você está passando pela coisa difícil agora, a gente tem muita dificuldade de agradecer coisas difíceis na vida, né? Será que essa coisa difícil não é a peça do quebra-cabeça que vai te dar o teu sucesso? É um sinal do universo, né? Para que você entenda que assim você está no seu caminho. Exatamente. E aí eu te pergunto, o que é não dar certo, né? O que é não dar certo? Reflete aí. Porque o que é não dar certo é a nossa vontade na hora que a gente quer. Não é alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer. O ego quer controlar tudo, né? E Sartre dizia, né? Não importa o que a vida fez com você. Importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Então, assim, isso tira a gente daquela sensação de vitimismo, né? Então, assim, eu não posso porque não tinha condições. Eu não posso porque meus pais não me estimularam. Eu não alcancei porque eu tive um chefe muito ruim. Eu não fui bem naquela matéria porque o professor era péssimo. Né? Então, a gente sai desse vitimismo e não importa o que a vida fez com você, importa sim o que você vai fazer. Ou então, se a gente pudesse fazer uma metáfora engraçada, pegue os limões que a vida te deu e faça uma limonada. Sim.
Né? Resiliência é isso também. O próprio boxeador, né? Quando ele toma os golpes e ele tem aquele tempo para digestão do golpe no chão e ele levanta antes da contagem final. E a vida vai nos ensinar que muitas vezes nós vamos cair de joelhos, vamos ter que entender o processo, não nos revoltarmos. Sim, às vezes ter emoções negativas, não negá-las, assimilar o golpe, levantar e ir para frente, caminhar todos os dias, sempre. Apesar dos desafios, continuar caminhando em busca do propósito. E se a gente olhar bem para essa metáfora do boxeador que o José trouxe, o boxeador, ele treina para levar o soco. Sim. Né? Ele sabe, o objetivo do boxeador ali entrar no ringue não é se esquivar de todos os socos, porque ele sabe que algum ele vai acabar levando. É lógico que ele tenta, né? A gente vê todo aquele jogo de cintura do boxeador, então ele vai tentar ali se esquivar de alguns socos, mas ele sabe também que alguns socos o adversário vai acertar. Então a preocupação do boxeador é o que ele vai fazer depois do soco. É resistir e continuar em pé, né? Então assim, eu posso me preparar para as coisas que não vão dar certo ou para as pancadas da vida. Isso é ser resiliente. E resiliência é uma coisa, como o José vai dizer para a gente, é uma habilidade. É uma habilidade. Como a gente já viu aqui que felicidade é uma habilidade. Gratidão. Né? Gratidão é treinável, é uma habilidade. Né? Então, resiliência é mais uma dessas coisas que a gente pode treinar aí, né? E outra coisa... Quando que a gente vai ter que exercer isso? É justamente quando a coisa não dá certo, né? Então, você perdeu o emprego, você não podia perder o emprego. É a hora de você exercer sua resiliência. Infelizmente, às vezes acontecem coisas, né? Ou você foi traído, ou foi abandonado. É nessa hora que vai emergir aí essa resiliência, né? É nessa hora que é o soco do boxeador. Então... E diz a Bíblia, olha que curioso, a gente faz sempre uma pesquisa, né, José, para olhar termos e tudo mais. A Bíblia diz pra gente que ser resiliente é a capacidade de se recuperar facilmente de má sorte ou de alguma injustiça. Né? Então, assim, a gente vai estar num ponto ali que a gente vai achar aquilo muito injusto com a gente, né? E às vezes a gente se entrega. Quantas pessoas a gente conhece que... por ser traído, nunca mais amou. Nunca mais eu quero passar por isso, então eu não vou mais me apaixonar. Até cria uma automaldição, né? Dizendo que assim, a partir de agora, nunca mais. Então, o grande Gasparetto isso falava, nunca mais né? vai acontecer comigo. A gente não pode fazer isso. Só que a pessoa se esquece que quando ela faz isso, ela fala, também coloca ali um nunca mais de muita coisa boa. Sim. Né? Então, ser resiliente também é olhar para as coisas que aconteceram e não colocá-las como uma coisa definitiva, né? Aconteceu uma situação de traição, aconteceu uma situação perda, né? de perda. Aquilo não é uma coisa definitiva na tua vida. Você é capaz de viver um relacionamento diferente, né? Então, tentar de novo também a resiliência, né, José? Sim. Transpor o problema e tentar fazer de outra forma, né? Buscar uma outra via. Não existe um caminho só, né, para Roma, né? Existem vários, né? Já o latim, que é da onde deriva a palavra resiliência, né? Resilire, diz que é recuar, voltar atrás. E tem uma outra visão também dentro do latim, como tudo interpretação, né, pessoal? Saltar de novo. Então é aquela, se a gente for levar para o dia a dia, não deixar de sempre tentar, de buscar uma alternativa. Saltar de novo é dar uma outra chance para você e até para as situações, né? Porque elas podem ser encaradas de maneiras diversas. Existe 3 pilares que ajudam a manter a resiliência, segundo Ana Carolina Souza, que é uma neurocientista brasileira. Primeiro é uma rede de apoio. É importante a rede de apoio que você tem, né? Apostar no autoconhecimento. Então, identificar valores e objetivos de vida para escolher os caminhos mais conscientes. E terceiro, não esquecer o que é resiliência, que é a capacidade de reagir da forma mais adequada possível para aquela situação. E pensar em resiliência aqui, se a gente for assim olhar bem profundamente para o que o termo significa na prática, que é o que a gente vem trazer aqui, é transformar você no autor da sua história. E por que isso, José? Porque assim, a gente não controla os acontecimentos que vêm por vir.
a gente não controla, por exemplo, o trânsito para chegar aqui na rádio, a gente não controla os intempéries do tempo, a gente não controla se eu vou fechar um negócio ou não, se eu vou comprar um imóvel ou não. Quando né? vai ser, Se né? as pessoas vão viver o tempo que eu quero que elas vivam, né? A gente não controla nada disso, mas eu tô aqui para te dizer que você controla uma coisa, que é como você vai reagir e como você vai interagir com esta coisa que está te acontecendo, que é o né? equilíbrio emocional, né? Então, você se torna o autor da tua vida, você decide pelos caminhos quando você decide como você vai olhar para o que está acontecendo, né? Como o José deu o exemplo da água. Né? A gente pode olhar para coisas que não são resilientes. Por exemplo, você é uma pessoa parecida com um vidro. Um vidro, qualquer trauma que você fizer no vidro, você já deixou um copo cair, aí você já bateu numa janela. O que acontece? Estilhaça, né? Aí pra gente ter esse vidro de novo, tem todo um processo ali muito complicado, Aquele né? copo não volta mais, né? Aquele ali já foi, né? Já. Então... O aço volta, né? O aço tem a capacidade de maleabilidade, né? O bambu, né? Se a gente pensar no bambu, apesar do tsunami, do furacão, de toda a força que é colocada em cima dele, ele não quebra. Ele tem a capacidade de flexibilidade. Então, a resiliência também é nos tornarmos mais flexíveis. É uma das características das pessoas resilientes, é a flexibilidade. Né? Então, comparando aqui o vidro com a água, o vidro, quando ele encontra um obstáculo, ele se parte, né? Ele decide deixar de ser copo, como o José estava brincando aqui. E a água? A água, ela não enfrenta o obstáculo. Ela reconhece o obstáculo, né? Desvia. E ela desvia. Então, assim, apesar do choque ali, vamos supor, numa água, num curso de um rio, apesar do choque que essa água vai sofrer ali com as rochas, ela vai se desviando e ela segue o fluxo dela. Uma das características também das pessoas resilientes, José, é manter foco e objetivo. Sim. Porque se na primeira, apesar de tudo, no primeiro embate, eu decidi me quebrar, né? Que é como a gente está falando quando uma pessoa, infelizmente, às vezes perde alguém ou é traída e decide não mais ter relacionamentos, né? Sim. Então, você não atinge o objetivo da vida ali, que é a felicidade, né? Para que nós estamos aqui? Para ser felizes. Uma mudança de projeto, às vezes, né? Que você quer mudar a profissão, mudar de emprego, né? E aquela mudança, ela vai estar carregada de indecisões, de medos, de dúvidas, mas coloque o foco, coloque a energia, coloque a força e vontade, né? Como o Leandro Carnal fala, né? Você tem que colocar todo dia força, vontade e empenho. É muito mais, né? Sudorese, muito mais suor do que talento. Como muitos dizem, é muito mais transpiração do que inspiração, né? E também é uma característica dos resilientes esse esforço que você está falando. E, inclusive, o próprio Carnal dá um exemplo fantástico nas palestras dele. Quem acompanha o filósofo Leandro Carnal sabe que ele usa muito dessas metáforas que fazem a gente entender. E ele fala que esse esforço da resiliência é banho, né? Então, assim, é todo dia. Não adianta você tomar, eu tomei banho durante os meus 40 anos, agora não vou mais tomar banho. O que vai acontecer? 2 dias? É um fedozão, né? Então, assim, é esforço constante. Resiliência é o esforço todos os dias, é o renovar ali dessa tua fé. Então, resiliência tem a ver com fé também, né, José? Sim, tem a ver com fé, tem a ver com propósito, né? O Ikigai. Tem a ver também com equilíbrio emocional, controle dos pensamentos, né? Escolher os pensamentos que realmente estão convergentes com aquilo que você objetiva. Então a gente fez uma pesquisa abrangente, então a gente tem resiliência na parte administrativa, na psicologia, na neurociência, em sentido figurado, na física. A gente encontra resiliência até na parte espiritual, né? O padre Fábio de Mello, ele fala muito de resiliência da alma, né? Então a gente tem resiliência em todos os setores da nossa vida, até no nível espiritual. E o padre Fábio de Mello, ele fala muito que assim, resiliência não é você manter aquele pensamento o tempo todo. Ele até usa o exemplo de alguém que perdeu alguém, um filho, perdeu um companheiro. Ele fala, é normal você jogar a toalha por um tempo. O que não é normal é você jogar a toalha para sempre, né? Então, assim, é óbvio que você vai estar ali, aconteceu uma coisa, você vai sofrer aquele choque, aquele impacto, né? E aí você transforma aquilo ali numa força para continuar. Então, você precisa desse objetivo. E a gente listou aqui 10
10 passos assim para você olhar, para você seguir, para você ver a resiliência tendo efeito na sua vida, acontecendo, né? Então, o primeiro é você desenvolver capacidades de lidar com mudanças. As mudanças na nossa vida, pessoal, vão ser contínuas, né? Tem até uma frase muito engraçada que se tem uma coisa que não muda, é que tudo muda o tempo todo no mundo. Pela física tudo vibra, né? Tudo Exatamente, está em movimento. tudo. A gente está em mudança, né? Nós somos pessoas novas a cada dia. O estúdio está em mudança, que está mexendo e a gente não percebe. Exatamente. Né? Então, assim, perca o medo das mudanças, né? Perca o medo. Pare de querer estagnar as coisas. Às vezes a gente está numa situação muito boa, né? A gente tem muito medo que aquilo acabe. Só que a gente tem que deixar o fluxo. A mudança acontece. A mudança não vem para o mal. Nunca. Nada acontece para o mal. Né? A segunda coisa é procurar ser flexível. Né? Não se feche numa coisa só. Se abra. O universo é cheio de possibilidades. Às vezes você vai alcançar o seu objetivo por um outro caminho que você não imaginava. Não ser tão metódico. Seja flexível, né? Outra coisa é exercitar o seu autocontrole. Comece com coisas pequenas, né? Comece a controlar como você reage às coisas, né? Isso aqui me incomoda muito, por exemplo. O trânsito me incomoda muito. Comece a olhar para essa sua reação com o trânsito e comece a se autocontrolar. Se antes você abria o vidro e xingava o outro motorista, comece a xingar com o vidro fechado. Trabalhe ali aquele autocontrole. Né? Conte até 1000. Depois dá um passinho e começa a pensar, por que eu tô xingando? Isso aqui não é pessoal, ele nem sabe quem tá dentro do carro, né? Então comece a lidar assim com esse seu autocontrole, porque isso também pode ser uma coisa que faz muita diferença, né? Outra coisa muito legal, José, é começar a encarar a vida com otimismo e positividade. É aquela tal história, se eu olho pro copo, ou se o copo tá meio cheio ou meio vazio. Tudo vai depender da maneira que eu tô olhando para aquela situação. Porque as duas opções estão certas. Sim. Se você olhar e tiver meio vazio e eu olhar e tiver meio cheio, quem que tá errado nessa situação? Mas a decisão de você olhar vazio ou cheio é sua. Exatamente. Olhar as coisas, olhar as adversidades como pontos positivos de força. Oportunidades. Tem muita gente, principalmente no esporte, se vocês olharem para esportes de embate, que utilizam a raiva, a fúria, utilizam ali um ponto perdido para trazer de volta, né, como o Rock diz, né, os olhos de tigre, né? Quem conhece Rock Balboa, né? Tem um momento ali da vida dele que ele passou por uma perda muito grande e ele joga a toalha, né? E aí ele precisa recuperar de novo aquela gana, aquela sede da vitória. Mas aí né? Vem a rede de apoio, né? E toca no ponto certo. Porque está dentro dele, está dentro de todos nós essa capacidade. Tem que ter a rede de apoio. Muitas vezes, inclusive, né, o Saulo falou num dos programas, quando você sofre um assédio ou você está desanimado, precisa ter um ombro amigo, precisa ter uma palavra, uma música, né, um recado, uma foto, alguma coisa que te impulsione de novo para o teu caminho. E você precisa cultivar essas pessoas. Então, se você tem pessoas assim do seu lado, que são pessoas que te apoiam, diga para elas como elas são importantes. Comece a refazer conexões, pessoas que estão lá, amigos seus lá do passado, que você fala, nossa, como eu queria conviver. Refaça essas conexões. O tempo não existe, né? Se em algum momento houve afinidade entre vocês, essa afinidade ainda existe. Está gravada. Então essa também é uma das coisas. Sim. Outra coisa é treinar nossa paciência. Gente, as coisas não acontecem na hora que a gente quer. Então, ser resiliente, manter o foco, manter o objetivo, mesmo quando parece que o universo não se move, né, José? Porque Hélio Couto diz muito isso, né? Faça o pedido, quem não conhece a ressonância harmônica, Hélio Couto, ele fala, peça e acredite que já está lá. É o colapso da onda consciente, né, da física quântica. Exatamente. Então, treine também essa sua paciência, né? E desenvolva hábitos saudáveis. E o que são hábitos saudáveis para o corpo? Comece a prestar atenção no que te faz bem e o que não te faz. Sim. Né? Durma melhor, né? Você tendo um corpo melhor, sem as reações ali que o corpo vai apresentar, você vai ter uma resiliência muito melhor. Você vai ser menos hiperreativo, né? E busque o sagrado de alguma maneira. Não importa qual que é a tua religião, não importa qual que é a tua prática espiritual. Conecte-se com o sagrado, porque essa conexão vai fazer você sentir muito, muito melhor e muito maior.
Porque nós, dentro da nossa pequenez, da nossa humildade, nos vemos como formiguinhas dentro de um formigueiro gigante. Então, a gente às vezes se acha muito pequeno. Quando você percebe essa conexão com Deus, com o todo, né? Com o sagrado, você vê que você é uma peça de um quebra-cabeça muito importante. A psiquiatra Ana Beatriz também fala da importância da humildade dentro da resiliência. Ela fala que também é um ponto básico. Ela pratica, né? Ela se mantém resiliente às custas da humildade. Então, quando ela vai fazer uma palestra, ela sabe que precisa ter aquele friozinho na barriga para que ela possa entender o propósito, porque ela está ali e para quem ela vai atingir. Então, ela diz que a humildade, nesse momento, é importantíssima para ela poder fazer exatamente o que ela faz da melhor maneira. Mesmo porque quando a gente vai para algum lugar achando que sabe tudo, a gente fecha as portas desse aprendizado, dessa sabedoria. Às vezes um comentário de uma pessoa de uma palestra dessa faz ela refletir sobre um tema que ela trazia há muito tempo, né? Então vamos manter essas portas abertas, né? Todo mundo tem algo a ensinar para alguém. Todos nós somos muito importantes. E tem o lado sombra também da resiliência, né? Então, falar assim, é tudo bonitinho. Vamos continuar tentando até o fim. Vamos fazer o máximo, né? Então, tem o lado extremo. Tem o extrapolamento da resiliência, que pode chegar a pessoa a um burnout, né? Que é muito hoje falado no dia a dia, que é o estresse absurdo, é o estresse exagerado que pode beirar até uma depressão. Como que a gente identifica se a gente está passando do limite aí na resiliência, José? Então, primeiro, sintomas físicos e emocionais intensos, né? Por causa desse estresse acumulado, né? Dessa exigência absurda em resultado, em produção, em aguentar tudo. Sem satisfação interna. Exatamente. Prestem atenção que as coisas são discrepantes. Então, assim, eu quero fazer muito e eu sinto que estou fazendo muito pouco. Dores no corpo. Insistir em objetivos inalcançáveis, aquela falsa esperança, não está dando certo, e a pessoa insiste até quebrar o espelho. Desperdiçar tempos em tarefas sem sentido, ter tolerância demais e ir para a subserviência. Ser mais duro e insensível, porque pode beirar a insensibilidade. Você não pode ficar insensível. Aquilo está te afetando? Reconheça as emoções negativas, elabore e caminhe. Dá pra gente até fazer um comparativo com aquela pessoa que tem uma meta cega, né, José? Então eu quero isso e... Como é que o pessoal fala? Vale o preço, né? A qualquer custo. A qualquer custo, né? E por cima de quem houver. Quando fala assim, o resultado é o que importa, né? Tem uma frase que fala, né? Chegando no fim, independente dos meios. Preste muita atenção em relação a isso. Preste atenção na sua sensação interna. E por último, a coisa mais importante para a gente ser resiliente, para a gente ser forte, para a gente voltar. Mantenha as nossas vibrações altas, né? A gente tem que aprender a manter nossas vibrações altas. E como você faz isso, né? Se você mantém a sua vibração alta, você tem uma intuição muito melhor, você tá percebendo a cena, você tá no presente. Você tá no fluxo, né? Tá aberto a tudo que chega. Ouça músicas agradáveis, procure hobbies que você gosta. Lembre-se que a vida é para você desfrutar e não sobreviver. Essa é a mensagem que a gente quer deixar hoje para vocês aqui. Perceba sentimentos bons. Olhe positivamente e consiga destacar na sua vida o que está te fazendo bem. E foque nisso. É um reforço positivo, né? Vamos entender que a vida foi feita para ser feliz. É a única coisa que nós temos que fazer aqui. Viver experiências buscando a nossa felicidade. A vida é sua amiga, apesar de você achar que não. Então, é isso mesmo. Então, esse é o recado que a gente queria deixar para vocês hoje sobre resiliência. Estar aqui com vocês é um exercício de resiliência também, sempre buscando o nosso melhor. Espero que todos vocês consigam absorver um pouquinho do carinho e do amor com que a gente faz todos os sábados esse programa. E agradecer o José, que também está sempre aqui com a gente, né? Agradecer você companheiro. E todos os nossos telespectadores e ouvintes, né? Se vocês quiserem deixar algum comentário, lá no vídeo do YouTube, Consciência 81. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse sábado. A gente se vê no próximo, aqui no Ferramentas da Consciência 11h30. Até lá!